A história de Jesus começa de uma forma simples, mas ao mesmo tempo extraordinária. Em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu aquele que mudaria o rumo da história da humanidade. Seu nascimento não aconteceu em um palácio, nem cercado por riqueza ou poder. Jesus nasceu em uma manjedoura, um lugar simples onde os animais se alimentavam. Sua mãe, Maria, recebeu a notícia de que teria um filho por meio de um milagre de Deus. Ela era uma jovem humilde, mas foi escolhida para uma missão muito especial. Ao seu lado estava José, que cuidou e protegeu sua família mesmo em meio a muitas dificuldades. Naquela noite em Belém, algo extraordinário aconteceu. Pastores que estavam no campo cuidando de seus rebanhos viram uma luz no céu. Um anjo apareceu anunciando que o Salvador havia nascido. Cheios de curiosidade e esperança, eles foram até o local e encontraram o bebê Jesus deitado na manjedoura. Com o passar dos anos, Jesus cresceu em sabedoria e graça. Mesmo ainda jovem, já demonstrava uma compreensão profunda sobre Deus e sobre as Escrituras. Aos 12 anos, ele foi ao templo em Jerusalém e surpreendeu os mestres da lei com suas perguntas e respostas cheias de sabedoria. Quando chegou à vida adulta, Jesus iniciou seu ministério. Seu objetivo não era conquistar reinos ou riquezas, mas tocar o coração das pessoas e mostrar o verdadeiro caminho para Deus. Uma das primeiras coisas que Jesus fez foi chamar discípulos para caminharem com ele. Entre eles estavam homens simples, como pescadores e trabalhadores comuns. Pessoas como Pedro, o apóstolo, João, o apóstolo e Tiago, filho de Zebedeu, deixaram tudo para seguir aquele homem que falava com autoridade e amor. Por onde Jesus passava, multidões começavam a se reunir. As pessoas queriam ouvir suas palavras porque ele ensinava de uma forma diferente. Ele falava sobre perdão, amor, fé e esperança, mas não eram apenas palavras. Jesus também realizava milagres. Ele curava pessoas doentes, fazia cegos voltarem a enxergar e ajudava paralíticos a voltarem a andar. Pessoas que estavam sofrendo encontravam nele uma nova chance de viver. Em uma ocasião, uma grande multidão estava reunida para ouvir Jesus. Já estava ficando tarde e quase não havia comida. Havia apenas 5 pães e 2 peixes. Mesmo assim, Jesus agradeceu a Deus e começou a repartir o alimento. Milagrosamente, aquela pequena quantidade de comida foi suficiente para alimentar milhares de pessoas. Outro momento impressionante aconteceu quando Jesus estava em um barco com seus discípulos. Uma tempestade forte começou a balançar o barco e todos ficaram com medo de afundar. Mas Jesus se levantou, olhou para o vento e para o mar e disse apenas algumas palavras. Imediatamente o vento parou e o mar se acalmou. Os discípulos ficaram espantados, perguntando entre si quem era aquele homem que até o vento e o mar obedeciam. Apesar de tantos milagres e ensinamentos, nem todos aceitaram Jesus. Alguns líderes religiosos começaram a se sentir ameaçados por sua influência. Eles não gostavam da forma como Jesus questionava a hipocrisia e defendia os pobres, os humildes e os pecadores arrependidos. Com o tempo, esses líderes começaram a planejar uma forma de acabar com ele. Mesmo sabendo que enfrentaria sofrimento, Jesus continuou sua missão. Em uma noite especial, ele se reuniu com seus discípulos para uma última refeição. Esse momento ficou conhecido como a última ceia. Durante a refeição, Jesus falou sobre amor, serviço e sacrifício. Ele também revelou que em breve seria traído. Depois daquela noite, Jesus foi até um jardim chamado Getsêmani para orar. Ali ele demonstrou sua profunda humanidade, pedindo força a Deus para enfrentar o que estava por vir. Pouco tempo depois, soldados chegaram ao local e prenderam Jesus. Ele foi levado diante de líderes religiosos e autoridades romanas. Mesmo sem ter cometido crime algum, foi acusado injustamente. A multidão foi influenciada a pedir sua condenação. Jesus foi então levado para ser crucificado, uma das punições mais dolorosas daquela época. Ele carregou uma cruz pesada até o local da execução. Ali foi pregado na cruz enquanto muitos zombavam dele.
Mesmo naquele momento de dor, Jesus demonstrou um amor extraordinário. Ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo. Depois de horas de sofrimento, Jesus entregou sua vida. Parecia o fim da história, mas 3 dias depois aconteceu algo que mudou tudo. O túmulo onde Jesus havia sido colocado foi encontrado vazio. Ele havia ressuscitado. Jesus apareceu novamente para seus discípulos, mostrando que a morte não havia vencido. Sua mensagem de esperança e salvação começou a se espalhar por todo o mundo. Até hoje, milhões de pessoas continuam sendo inspiradas por sua vida, seus ensinamentos e seu exemplo de amor. A história de Jesus nos lembra que, mesmo em meio à dor, injustiça e dificuldades, o amor de Deus pode transformar qualquer situação. E essa mensagem continua viva até hoje, tocando corações e mudando vidas em todos os lugares do mundo. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém e continue acompanhando para conhecer mais histórias bíblicas que fortalecem a fé.